Essa semana a gente já falou aqui no Bom Dia RN sobre os fortes ventos que estão atingindo o Rio Grande do Norte nesse início de agosto. Já é comum agosto ter vento, mas esse ano eles estão mais intensos. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou que no domingo o Nordeste estabeleceu um novo recorde na geração de energia dos ventos. Foram mais de 8.000 megawatts produzidos em um dia, viu? Suficiente para abastecer toda a região. E o Rio Grande do Norte é um dos principais geradores de energia eólica do país. Sobre esse assunto a gente conversa agora com Kleber Teixeira. Mais uma vez, Kleber, muito bom dia para você. Qual é a situação atual aí da produção de energia eólica no Rio Grande do Norte diante de tantos ventos que a gente está vendo, já foram anunciados que seriam bem maiores agora em agosto? De volta, Sara. Pois é, esse recorde aí no Nordeste, não no Rio Grande do Norte, como eu falei lá na entrada inicial, foi a região toda aí somada, chegou a esse recorde aí de geração de energia eólica. Para falar sobre esses números, sobre esse cenário e também o destaque do Rio Grande do Norte nacionalmente, a gente está aqui com o presidente do CERN, o Centro de Estratégia em Recursos Naturais e Energia, Darlan Santos. Muito bom dia, Darlan, obrigado pela sua participação aqui. Então, o Rio Grande do Norte também registrou aí nesses últimos dias, foi domingo passado isso, esse recorde? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. É verdade, a região Nordeste se consolidou no país como o maior produtor de energia eólica e o Rio Grande do Norte ganha destaque como o estado com a maior quantidade de aerogeradores e a maior produção de energia eólica. E esses recordes de geração a gente vem acompanhando nos últimos tempos com dados oferecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico do país. Esses recordes vêm acontecendo de maneira com frequência cada vez maior. E agora, aproveitando o segundo semestre do ano, que é um período em que já é conhecido como o período da safra dos ventos. É o período em que a gente vai experimentar as maiores velocidades com maior produção de energia. E qual é esse cenário atual da produção aqui no estado? O Rio Grande do Norte ele tem mais de 1.500 aerogeradores instalados. A gente tem atualmente temos 156 parques em operação, tem mais de 2 gigas para se instalar. Então, na verdade, o estado se consolidou. Ele tem 30% de toda a produção nacional e não há expectativa disso diminuir ao longo do tempo. Já existem vários projetos que foram contratados e que até 2023, 2024 eles devem entrar em operação. Então, essa capacidade de ampliação que você falou aí, como é que está esse planejamento? Como é que estão aí as construções e a possibilidade de vinda de novos parques eólicos aqui para a gente conseguir essa plenitude dessa capacidade? Na verdade, já há projetos contratados de leilões anteriores. Ou seja, já são projetos que já foram confirmados, os investimentos já foram reservados para a construção e a entrada de operação desses projetos até 2023, 2024. Isso a gente está falando só de eólica, mas o Nordeste como um todo também vem se consolidando em outras fontes renováveis que vêm contribuir para isso, como, por exemplo, a energia solar. O CERN está aí empenhado em uma luta que é também ampliar, quando chegar essa capacidade aqui em terra, vocês vão partir para o mar, né? Vocês estão junto aí aos órgãos governamentais também tentando regulamentar isso. Como é que está? É verdade. Nós discutimos a questão das eólicas em mar, que tem o nome de eólica offshore, já há mais de 2 anos, discutindo esse tema, entendendo que esse é um mercado que naturalmente ele vai acontecer no Brasil. É evidente que tem muita área em terra a ser desenvolvida, e isso a gente vê nos projetos. No entanto, a gente precisa se antecipar a esse mercado que vai ocorrer aqui no Brasil, e para isso a gente precisa estabelecer as normas, as regras para que isso aconteça. E em função disso a gente vem trabalhando muito juntamente com a bancada do Senado para desenvolver o que a gente chama de um marco regulatório para a eólica offshore. É o documento base que vai estabelecer as diretrizes básicas para que esse mercado possa acontecer. E a região Nordeste, e mais especificamente o Rio Grande do Norte, a costa do Nordeste, ela possui ventos e condições climáticas muito favoráveis a esse tipo de exploração. Isso pode representar
um volume enorme de investimentos na região, talvez até uma reindustrialização de vários estados e reativação da economia, contribuir para a reativação da economia. Muito se discutia também com relação às malhas, às linhas de transmissão dessa energia. Como é que está também esse cenário aqui? Havia aí uma possibilidade das empresas buscarem financiamentos para a construção dessas linhas, para que essa energia seja produzida e também seja enviada para o sistema central. Como é que está? É verdade, isso aconteceram problemas aqui no estado há alguns anos atrás em função da falta de linhas de transmissão para o escoamento de energia. No entanto, esse problema já foi sanado. Hoje, quando um projeto ele vence o leilão de energia, na verdade já está ali sinalizado, pontuado, se ele tem ou não capacidade de escoamento. Exatamente para evitar que um parque fique pronto e ele não tenha como escoar. Então esse problema foi sanado e, dentro dos estudos da EPE do Ministério de Minas e Energia, o aumento da quantidade de pontos de geração de parques eólicos em determinada região já são acompanhadas pelas linhas de transmissão para poder fazer esse escoamento. Tá tudo atrelado. Tudo atrelado. Então esse problema realmente ele já foi tecnicamente sanado. Então não vai mais acontecer nos próximos parques, né? Tá ok. Muito obrigado então, Darlan Santos, presidente do CERN. Bons ventos para vocês nesse mês de agosto, na safra dos ventos que vocês chamam, né? Obrigado a vocês.